pessoal, bom dia, tudo bem? É uma satisfação hoje estar com vocês, começando com o oitavo ano, um novo ano para todo mundo. E eu estou hoje iniciando também com vocês esse trabalho com geografia. Não é? O professor Gilson foi para outros ares, não é? O rostinho lindo, né? E agora vocês ficam com o matutinho lindo, né? Né? Então, assim, hoje, geografia, um tema importante, um tema interessante. A gente vai conversar, bater um papo um pouquinho, entender um pouquinho sobre a geografia, mas principalmente sobre espaço. Espaço geográfico, espaço natural, espaço cultural, não é? Aquilo que nos faz caminhar pela nossa região, pela nossa área, pelo nosso lugar e, de certa forma, nos dá o pertencimento, né? Eu sou de onde, eu venho de onde e vou para onde. Mas eu queria também dar as boas-vindas aqui, a nossa intérprete de Libras está aqui, ó, né? Toda aí jeitosa, cheia de guerigueri, fazendo assim, né, um jeitinho, né? E a gente vai também dar as boas-vindas. Billy Paul, mostra quem está hoje, Billy Paul, conosco aqui, o professor Henrique Nelson. E aí, moçada, tudo bom? Então, eu sou o Henrique Nelson, professor de História, né? Então, inclusive, essa semana a gente tem aula de História aí, mas é uma satisfação muito grande estar na aula do professor Giorgio. E eu devo dizer uma coisa, o pessoal de Geografia, né? Eu gosto da autoestima do pessoal de Geografia, né? É o rostinho lindo, é o mato, todo mundo é lindo, né? É muito importante ter autoestima, é isso aí, tô com vocês. Corta para mim, Billy Paul. Bom, gente, assim, geografia, história, Devinho, aqui assim, corta para mim, tela cheia, aqui a gente, ó, parece que a gente tá em casa. Não é como vocês também estão em casa, a gente no estúdio aqui tem uma galera muito massa, meu irmão. Bia também ali, ó, por trás do estúdio, fazendo com que as imagens cheguem na TV Nova Nordeste, né, a todo o estado de Pernambuco, e quem está fora do Pernambuco também está vendo. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço, viu, Billy Paul? Vavá lá de Goiânia, mandou um abraço para você, disse que está esperando para comer um gaiamu cevado, né? Também lá em Condado, um bodinho. Eita, bom demais! Mas, gente, olha, o tema da aula de hoje, que a gente vai começar a trabalhar hoje com vocês, é a natureza, seus fenômenos e a transformação do espaço natural. Isso é um palavrão, viu? É um nome deste tamanho. Mas o mais importante também é que ao longo dessa aula, a gente vai dar umas pescadas em história. Por isso que eu fiz questão de convidar hoje o professor Henrique para estar com a gente, porque a gente vai tratar um pouquinho de assuntos próprios de história, que vocês vão também ouvir com ele nas aulas de história, né? Mas o que é que nós temos aqui? Ó, nós temos aqui o seguinte, veja que... Meu Billy Paul, bota em tela cheia aí, Billy Paul, esse negócio aí para a turma ver. Olha, anos finais, oitavo ano, você tem aí o nosso... qual é o nome daquele, professor? No celular fica o quê? A plataforma digital, como é o nome? Olha só, gente, nós temos aí, para que vocês possam acessar nossas aulas, né, e interagir aqui conosco, nós temos o aplicativo do Educa Recife, tá certo? Que vocês podem baixar na loja de aplicativo, né, então, do sistema tanto do Android quanto do iOS, tá? Então basta colocar lá Educa Recife. Então vocês podem baixar e ao longo das nossas aulas a gente sempre coloca também os QR Codes para que vocês possam também fazer a leitura, né? Tá apareceu aqui, ó. Tá, apareceu. No cantinho, isso, aqui, isso ótimo. aí, para que vocês possam ser direcionados e baixar o aplicativo. Além das nossas aulas que estão na TV aí, ao vivo, e a reprise à tarde na TV Nova Nordeste, nós estamos no canal 22.4, tá? Vocês também podem a partir da tarde, teve a aula pela manhã, à tarde já está lá no YouTube a aula para que vocês possam rever, tirar alguma dúvida, anotar, enfim, gente. Então, vocês têm várias possibilidades para acompanhar nossas aulas e é muito importante o aplicativo para que vocês possam interagir, fazer perguntas, conversar aqui conosco, tá? Então, essa aula, ela realmente acontece com a participação de vocês. Isso, corta para cá agora. Então, em tela cheia, você está vendo aqui, ó, na televisão aí, na telinha cheia, o Educa Recife, não é? O YouTube, para que você possa rever as aulas, curtir, gente, e compartilhar, não é? Porque é importante. Essas aulas, elas são feitas com muito carinho para vocês, com muita responsabilidade para vocês, não é? Porque a gente vai estar passo a passo trabalhando a mesma programação que o seu professor aí vai estar na sala de aula. É a sequência didática.
tá? Para que a gente possa fazer esse bate-bola, né? E dar uma ajuda eletrônica, né? Diferente, né? Ao nosso colega que está em sala de aula. Mandar um abraço ao pessoal do Otávio Meiralins, viu, Henrique? Lembra do Otávio Meiralins, a Júnior, né? Grande gestor lá. Maurílio. A Maurílio, né? E tem um cabra lá, meu amigo. Eu vou ficar quieto. Mas vamos lá, então. Ó, nossa primeira perguntinha aí, ó, da geografia. O que é que estuda a geografia? O que é que a geografia vai trazer para a gente de importante? Ó, inicialmente, o espaço natural, o espaço geográfico, e os dois, obviamente, são objetos de estudo da geografia. Então, a geografia não é só essa parte de mapa, essa parte de natureza, né? Ou o planeta, aí como está a Terra girando aí numa visão, né, do espaço, né, a coisa mais linda do mundo. Né? Imagina que antes dos anos 60, a gente não tinha essa visão. Não é? A gente não tinha essa ideia de que a Terra era dessa proporção, né, na visão de quem está de fora, ó, de quem está lá no espaço. Imagina. Então, quanto a gente caminhou, não é, dos anos 50, dos anos 60, nessa corrida espacial, né? Há indícios de que daqui a uns 5 anos o homem volte à Lua, né? Há uns projetos aí científicos, né? A gente já vê vários projetos de viagens até o espaço, né? E depois volta, né? Vocês estão vendo aí o pessoal fazendo esse passeio, né? É um passeio ainda muito, muito caro, mas pode ser que daqui a uns 100 anos fique mais fácil, né? A gente veja o filme Elysium, por exemplo, né? Da Terra ver um satélite fora da Terra com uma colônia, né? Não é só questão de filme, né, de ficção, mas algo mais próximo da nossa realidade. Mas enfim, ó, eu trago para vocês aqui o seguinte, uma definição básica, tranquila, do que é o espaço natural e a sociedade. Lembrar a vocês que os dois, o espaço natural e a sociedade, eles se encontram em constante processo de construção e transformação. Daí, logicamente, a importância de se estudar estes elementos em conjunto. O que quer dizer isso, professor? Que a gente não pode dissociar, separar, não é, o espaço natural da sociedade, porque a sociedade ela vive em um espaço físico. Esse espaço físico ele pode ser, ó, vê bem, natural, pode ser um espaço cultural, e aí a gente vai aos poucos explicando, mas entender que o espaço né, físico, ele possui um dinamismo. Isto é, ele está em constante transformação. Aí a gente observa nessa imagem aí, por exemplo, uma estrada, né, de terra, né, a vegetação. Então, é importante a gente entender que o meio ambiente, né, onde a gente vive, ele sofre transformações diárias. Né? Nós, do ponto de vista cultural, a gente vai transformando o nosso ambiente, né? Para que a gente possa viver melhor. Mas é importante, aí eu pego o gancho da sustentabilidade, é importante que nós tenhamos o cuidado de usar de forma consciente os nossos recursos naturais. Porque senão eles vão acabar e aí como é que vamos ficar? Né? As próximas gerações como irão ficar? Professor George, essa questão que o senhor está colocando aí, ela é realmente muito importante, porque, observando dentro da perspectiva da história, né, o ser humano está desde a pré-história atuando sobre o ambiente, né, sobre o espaço natural, transformando-o. Né? Então, a gente vê desde as sociedades antigas que começaram a fazer diques, canais, né, mudar o curso dos rios, né? Enfim, a fazer com que seja possível praticar agricultura em espaços muito áridos. Né? E depois, né, todo o processo que depois você vai colocar mais adiante, né, e grandes impactos sobre o meio ambiente. Hoje a gente vive, inclusive, o resultado desses impactos, infelizmente, de forma muito negativa. Né? A questão da sustentabilidade que vai ser trabalhada aqui ao longo do ano ela é muito importante também. Mas eu vejo a geografia como um campo extremamente importante para esse olhar sobre o mundo que nós vivemos, sobre a nossa relação direta com o meio, sobre os impactos que nós causamos, né? Como repensá-los, inclusive. Então, a geografia é parceira da história, né? E aí por isso eu estou aqui, mas
acima de tudo, ela é um campo extremamente importante para o ser humano realmente pensar o seu papel nesse mundo, né? Exatamente, Henrique. A gente não pode dissociar nunca. Quando a gente fala ciências humanas, por exemplo, né? Então, as ciências humanas, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, a cultura religiosa, né? Assim como as pessoas vivem a questão da religiosidade, está lá desde que o homem é homem. Portanto, desde o período pré-histórico, do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, isso do ponto de vista do histórico é de uma datação, né? Mas é importante a gente entender que nada está solto e dissociado, tudo faz parte de um mesmo conjunto, né? E isso a gente vai tentar trazer para vocês aqui, essa ideia inicial de que é preciso entender, e entender muito bem, que deva existir a interação entre a sociedade e o meio ambiente em que estamos inseridos, não é? O professor Henrique falou aí, deixa eu só adiantar aqui uma coisa, para a gente ir aos poucos pensando. Mas corta aqui, Billy Paul, para mim. É preciso que a gente entenda o seguinte, o professor Henrique falou aí da questão da preservação do meio ambiente e na história como os elementos do homem na natureza. A gente observa hoje, por exemplo, que algumas cidades elas sofrem enchentes. Rios transbordam, não é? Deu uma chuva que há 100 anos não teve num determinado lugar. E aí inundou a cidade inteira. Mas por quê? E aí o ponto de vista histórico, não é? É preciso que a gente respeite o espaço da natureza, porque a natureza, quando ela quiser vir, ela vai vir e vai passar por onde ela sempre passou. Não é? Então, lembrar que um leito de um rio, ele cresce aproximadamente 3 vezes o tamanho que não é? Numa época de chuvas, né? Então, se você tem um rio, um riacho, ele pode crescer 3 vezes mais o tamanho. Então, é importante que a gente conviva com a natureza, dando a ela o seu espaço, porque a natureza, a gente não consegue domar a natureza, a gente consegue domar um animal, condicioná-lo, não é? Não vou dizer educá-lo, né, do ponto de vista da psicologia animal, né? Mas domá-lo, condicioná-lo a certas coisas. Mas a natureza, a gente tem que aprender a conviver com ela e usar da experiência do passado, e aí a história se faz presente, não é? Para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu me lembro, professor Henrique, que nos anos 70, em 75, 77, houve uma grande cheia. E a barragem de Itapacurá, acho que os pais de vocês vão lembrar disso, a barragem de Itapacurá, ela foi feita inicialmente para barrar esse volume de água que vinha, né, para chegar até aqui em Recife, na região metropolitana. E aí alguém disse, Itapacurá estourou. De fato, houve uma enchente muito grande, né, todo mundo lembra da enchente de 75, depois de 77, né, teve outra agora em 2010, em algumas regiões que a gente nunca jamais pensaria em que a água chegasse à altura de um poste. Né? Em Palmares, Barreiros, aquela região ali. Mas imagine, hoje a barragem de Itapacurá, ela está para quê? Abastecer de água a região metropolitana. Mas Deus nos livre, né, de uma chuva dessas tão grande que possa estourar a barragem, né? Então é importante que a gente se prepare e a história, junto com a geografia, vai nos dar essa ideia, né, de experiência. Usar o que aconteceu no passado para que a gente possa, no presente, se policiar, se programar, se organizar para que não aconteça novamente no futuro. E aí, estamos tratando de quê? De uma variedade, né, de grandes variações nas relações, onde inclui o trabalho, a economia e a cultura. Então, aí, eu trago uma setinha para vocês, trago uma imagem da França, né, me parece o Castelo de Chambord, né, onde eu passei a minha infância. Eu era pequena, isso em 1914. Né? Faz tempo, né? Bia mesmo andava muito por ali, ia catar uva no Vale do Luar, era quando era mais nova, viu, Bia? Mas aí, vamos lá? Aí, exemplos de espaço geográfico. Olha, as cidades, e aí onde nós moramos, são modificadas pelas atividades humanas. Então, um local de várias atividades, fluxos e trocas que condicionam a construção e transformações constantes desse espaço. E aí, eu quero só agora comentar com vocês um pouquinho. Traz para mim, Billy Paul. Onde você mora, o bairro onde você mora,
a rua onde você mora, a casa onde você mora. Pense aí um pouquinho, se você ao longo de 1 ano, 2 anos, ou até agora há poucos dias, não percebeu mudanças, construções, reformas, mesmo que seja, gente, uma pintura. Isso demonstra o quê? A ação humana no espaço onde a gente vive, onde a gente mora. Então, consequentemente, né, esses espaços, eles sofrem modificações devido às atividades, aos interesses e às necessidades das pessoas que ali residem, moram, trabalham. Beleza? Percebeu aí? Entendeu o que eu quis dizer? Vamos para frente. Olha lá. Aqui eu trago para vocês duas imagens bem distintas, bem diferentes. Então, as formas de construções na natureza, não é? Para ocupar espaço de uma sociedade que vai usufruir desse espaço natural transformado num espaço físico cultural diferenciado. Aí a gente traz estradas, hidroelétricas e pontes, exemplos, né? Tudo isso representam intervenções humanas aonde? Na natureza. Então, por exemplo, para a construção de uma hidroelétrica, imagina aí, a gente viu aí em algumas regiões do Brasil, agora em janeiro, chuvas imensas, quantidades de chuvas, que a turma chama de geografia, viu? De precipitação pluviométrica. Olha que nome bonito, né? Essas precipitações, elas aconteceram numa determinada região, num volume de água, o que era estimado para 1 mês, choveu em 1 semana. Então, devido aí, lógico, que as construções, as estradas, o asfalto, as ilhas de calor, né, a falta de espaço mesmo para absorção dessa quantidade de água, o que é que acontece? A água vai ter que escorrer para algum lugar. E em alguns lugares, as hidroelétricas, elas precisam de grandes lagos, né, para acumular água. E aí, essa imagem que vocês estão vendo aí de uma hidrelétrica, mostra aí, Billy Paul, a água descendo, tá vendo? Tem 4 comportas aí, todas elas abertas, a água escorrendo. Há uma turbina que vai gerar energia, né? Energia hidroelétrica. O Brasil é talvez, um dos maiores produtores de energia por queda d'água, né? A gente está aí caminhando para eólica, para solar, para outros tipos de energia, porque essa daí, além de inundar um grande espaço, ela, numa situação dessa, tem que abrir as comportas para não estourar a barragem. E com isso que vai acontecer? A região que está abaixo, depois da barragem, não está preparada para receber esse acúmulo de água. E aí vai acontecer o quê? Inevitavelmente, enchentes, né? Então é importante que a gente tenha isso muito bem claro na nossa cabecinha, que a gente precisa, mais do que nunca, olhar para o passado, pegar a história, para que a gente possa chegar a um futuro melhor. Não é? Isso do ponto de vista também, lógico, das construções em locais irregulares, não próprios, não é? E também com relação à própria pandemia que a gente está vivendo aí. Então a história, ela está aí para nos ensinar, né? E a geografia, ela mais do que nunca é uma ciência auxiliar da história e ambas, né, caminham juntas, né? E aí, ó, por isso que agora eu trago para vocês, olha que imagem bela, bonita. Lembra Recife, né? Um pouco, mas enfim. O que eu quero mostrar aí para vocês são como a sociedade, ela interfere no espaço natural, tentando, de certa forma, manter o que a natureza construiu, mas adaptando para a sua necessidade. Então, as pontes, né? Os diques, os canais, né? Então, outro exemplo de intervenção humana no espaço natural, está aí as estradas, vou pegar ali uma estradazinha trazendo, viu, Henrique? E aí você vê ali, né, uma cidade, por exemplo, a Holanda, né? A gente tem história quando estuda um pouquinho o período nassoviano, né, de Maurício de Nassau, isso 1637 até 1642, mais ou menos assim, né, do ponto de vista da história. Nassau trouxe muitos projetos para cá, mas a gente vai falar já já sobre isso, viu? Deixa eu adiantar aqui para a gente passar a palavra para você. Olha, você lembra disso aí, Billy Paul? Ontem você estava onde aí, ó? Passando pertinho daí, ó. Tá vendo?
Henrique, tu te recordas de qual imagem aí? Rapaz, olha, como eu sou muito novinho, eu só lembro aí da imagem da direita, né? A gente já tinha essa passarela aí, qualquer coisa mais antiga do que isso, eu tenho muita dificuldade, né? Mas eu quero dizer uma coisa, você trouxe essa imagem, você até parece com o Recife, né? Mas o Recife é essa paisagem, né? Que foi sendo ocupado ao longo do tempo, né? As ilhas, o bairro do Recife, que é Santo Antônio e São José hoje, e a necessidade de construção de pontes, de uma série de adaptações para que o Recife realmente pudesse funcionar, né? As pessoas pudessem viver naquele espaço, que é inclusive um espaço que não tinha acesso à água potável, né? Porque a gente sabe essa relação ali com o mar, salobro e tal, então trazer água para as pessoas que estão ali. Então, quer dizer, nós estamos intervindo sobre o espaço, estamos remodelando para satisfazer as nossas necessidades, né? Então, nós vivemos sempre essa constante relação. Infelizmente, nem sempre respeitosa, né, com a natureza, mas enfim. É verdade. Aí a gente traz aí algumas imagens de como era a avenida. Bota lá em tela cheia, por favor, Billy Paul. A Avenida Conde da Boa Vista, né, em dois momentos históricos distintos, diferentes. Né? Essa imagem aí dos anos de 1959, né? Interessante que está chovendo aí, tem você vê pela foto um Ford ali, ó, um carrinho, hoje vem do interior muito aí, do interior das Toyotas, né? Ainda hoje, mais Kombis e carros. Mas aqui do lado direito, você já vê a sua imagem aí, a Conde da Boa Vista, já com a passarela, com os ônibus modernos, o asfalto. Né? Então são ideias de transformação, de ocupação do espaço não mais natural, não é? Porque a cidade ela já não é mais um espaço natural, mas um espaço físico que a gente chama de cultural, transformado para atender aí a necessidade da sociedade em que vive. E a gente traz outra imagem aí, ó, também interessante, é de Olinda agora, né? Sabe que Olinda, né? Você aí já deve saber que Olinda foi a capital de Pernambuco no período colonial, né? Até quando houve a Guerra dos Mascates em 1710, né? Mas o governo da capitania de Pernambuco e depois da província, passa a ser província, era aí, ó, Palácio dos Governadores, hoje sede da Prefeitura de Olinda. E aí a gente vê uma imagem, por exemplo, do Carnaval, o mesmo prédio, né? A Rua do São Bento, né? E o mesmo prédio sem as pessoas. Então, a gente vê um pouco a arquitetura colonial do prédio, a construção, né? E embora a gente vá talvez demorar um tempinho para voltar essas atividades aí, mas mostrar um pouco da influência, né, das construções, da ocupação. Essa parte aí é a parte alta, né, de Olinda, né, os morros de Olinda, mas principalmente a cidade alta, a cidade antiga. E aqui a gente caminha para uma questão dos elementos que formam o espaço geográfico. Quais são esses elementos que formam o espaço geográfico? Então, ele é composto basicamente de duas situações. A natureza, que é o espaço natural. Esse espaço natural, gente, é aquele espaço tal como a natureza criou, sem a intervenção do homem, né? Sem que o homem tenha trocado nada, nem tirado uma pedra do lugar. Então, vamos chamar assim, como Deus criou. E o espaço da sociedade, que é quando a sociedade ela vai moldar, vai se adequar, vai organizar o espaço onde ela vive para melhor sobreviver ali. Então, aí eu trago, logicamente, aí dois ciclistas, né, aproveitando a natureza, né? Essa natureza, para quem gosta de caminhar, de correr, de andar de bicicleta, aproveitar uma folga, um feriado, né? Ou simplesmente ir trabalhar ou resolver uma coisa ou outra de bicicleta, né? É importante que a gente tenha esse cuidado também com a saúde e com a natureza e aproveitar os espaços naturais que nós temos. Depois, eu trago aí uma ideia do grande geógrafo Milton Santos, né? Ele é reconhecido como um dos maiores pensadores do país e da geografia brasileira, né? Tá aí a nossa homenagem a Milton Santos. Eu trago também aqui uma frasezinha dele do livro A Natureza do Espaço, né? Onde ele define o espaço geográfico, olha, como um conjunto de ações e de um sistema de objetos. Então não podemos separar os objetos das ações.
E por isso o autor descreve o conjunto como indissociável. Então a gente não pode viver no espaço geográfico sem intervenção cultural, mas a intervenção cultural ela tem que respeitar esse espaço geográfico onde se está localizado. Aí eu volto aqui rapidinho aqui só para a gente entender aí aquela questão do espaço natural, do espaço cultural, né, e o espaço geográfico como um todo, né? E aí a gente caminha para cá, lembrar aí, Henrique, o nosso tempo hoje foi curto, mas o espaço geográfico brasileiro, ele vai sofrendo mudanças desde o século XVI, ó, desde a ocupação dos portugueses, né? E aqui eu trago só para você rapidinho falar em menos de um minuto, ou a gente volta a esse assunto depois, né? Essa questão dos ciclos econômicos, da ocupação, e você se despede da minha galera aí. Pois professor Jorge, o Brasil, né, esse exemplo que você trouxe do Brasil, os portugueses chegaram aqui em 1500, né, de lá para cá a gente vai ter, né, um uso diferente do espaço, Porto Pau-Brasil, depois vão tentar aproveitar a instalação de uma atividade econômica, como é o caso do plantio da cana-de-açúcar, que até hoje preenche grande parte da nossa zona da mata, né? E a introdução de outras atividades econômicas. Aí você colocou o café, a exploração da borracha lá no começo do século XX, o café ao longo do século XIX. Enfim, então, isso marca, através dessa exploração econômica, a intervenção nesse espaço brasileiro, né, e a exploração econômica, que, claro, eu acho que você trouxe muito bem essa questão de o objeto, a ação, né, a partir do Milton Santos, ou seja, essa ação de explorar economicamente, mas modifica também o espaço, traz impacto para esse espaço natural, transforma, constrói outras coisas, que é o caso das nossas cidades, por exemplo. Enfim, então, em suma, a gente pode pensar ao longo dessa história do Brasil as constantes intervenções nesse espaço, né, enfim, que hoje é o Brasil, como ele aconteceu e como hoje nós sofremos os impactos dessas transformações. Beleza. Então a gente fica por aqui, a gente volta a esse assunto na próxima aula. Fique com Deus e até outra hora.